Olá, galera, tudo bem? Sou Andréa Vargas, nutricionista clínica, né? Trabalho com transtornos alimentares e um dos transtornos que eu trabalho é com a compulsão alimentar, tá? E eu queria falar um pouquinho o que é compulsão alimentar. Eu já comecei a falar até um tempinho atrás. E por que eu quero falar disso? Hoje em dia, quando a gente escuta as pessoas falando, eu tive uma compulsão. Aí você vai explicar, mas como assim? Você teve um diagnóstico? Foi algum médico que te passou? Não, é por mim. Eu sei que eu tenho compulsão alimentar. E quando você vai ver, conversar com a pessoa, ela não tem uma compulsão alimentar, ela tem um exagero alimentar. E muitas das vezes, nem é exagero alimentar, sabe o que é? É um comer normal. Sabe o quê? Porque assim, a mente, né, a cabeça tá tão cheia de dieta, e aí quando a pessoa ela come arroz, feijão, salada, uma carne, ela acha que ela tá tendo uma compulsão, porque ela não era para ter comido arroz, né? Era para só ter comido a carne e a salada. Então assim, gente, vamos entender direitinho o que é isso, tá? Eu tenho aqui do lado, tá aberto aqui no meu computador, né? O DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos, tá? E o que aconteceu? A compulsão alimentar, ela é uma doença, né? De transtorno psiquiátrico, tá? São doenças psiquiátricas. Então, os transtornos alimentares que estão colocados dentro desse DSM-5 tem o transtorno alimentar da anorexia, da bulimia, o transtorno da compulsão alimentar que foi incluído, ele não era, tá? E aí, pra gente entender um pouco, né, já começa aí, é uma doença psiquiátrica, tá? É um psiquiatra que tem que dar um diagnóstico, não sou eu, não é você, não é a vizinha, não é a amiga, não é o dentista, né, que vai dar o diagnóstico, é um psiquiatra, tá? E seguindo aqui os critérios diagnósticos, que são critérios diagnósticos, eu tenho que ter alguma dessas, né, desses aspectos aqui para caracterizar que eu tenho a compulsão alimentar. Então, ó, uma das coisas que eles falam assim, ó, episódios recorrentes de compulsão alimentar, tá? Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelos seguintes aspectos, vamos lá. Ingestão em um período determinado, sabe? De tempo. Um período, vamos lá, de 2 horas, tá? E uma quantidade de comida muito maior do que uma pessoa nas mesmas condições físicas como ela comeria. Então, se eu pegar uma pessoa da minha altura, das mesmas condições físicas, e ela comer uma quantidade e eu comer muito a mais, vamos ficar de olho aí, tá? Outra coisa, sensação de falta de controle, tá? Perda de controle, tá? Durante o episódio. Sentimento assim, ó, parar de comer e controlar o quanto está ingerido. Então ela tem um sentimento que ela não consegue, eu tenho que comer tudo. Eu tenho que comer, comer até o final, até acabar, até não ter mais nada na minha frente, tá? Aí tem B, os episódios de compulsão alimentar estão associados a mais 3 aspectos. Então são comer mais rápido do que o normal, tá? Sabe aqui quando tá todo mundo na mesa assim, o pessoal ainda tá se servindo, já se serviu e já comeu. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio, sabe, tipo em situações de festa, final de ano, almoço, um churrasco, assim, é normal se sentir desconfortável porque a pessoa acaba comendo um pouco mais. O que isso não pode acontecer é esses episódios acontecer direto, tá? Comer grande quantidade de alimento na ausência da sensação física da fome. Sabe, tipo, eu não tô com fome, mas eu não sei porque eu comi. Fica de olho nisso. Comer sozinho por vergonha porque tá, né, se sentindo envergonhado, sei lá. Fica de lado, não come na frente de ninguém. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido, culpado, sabe? Tipo, ai, quando vem a culpa, tá? Sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Você fica assim, um sofrimento, você fica muito mal. Muito mal. Porque você sabe que você fez uma coisa
que você comeu de uma forma totalmente assim descontrolada e isso te faz sentir muito mal, tá? Os episódios, eles ocorrem na média de pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, tá? E a compulsão alimentar, ela não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório, tá? Não tem comportamento compensatório. Simplesmente vai lá, tem a compulsão, comeu, agora tem que se virar com ela. Então, a gente tem aqui também, vamos lá, os episódios, tá? Atual. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Nível de gravidade vai se basear conforme o número das compulsões. Então, eles colocaram leve, moderado, grave e extrema. Leve, de 1 a 3 episódios por semana, tá? Moderada, de 4 a 7 episódios. Grave, de 8 a 13 episódios. E extrema, de 14 ou mais episódios por semana. Então, vocês viram que é uma doença psiquiátrica. Tá aqui no DSM-5. E aí, tem assim, perda de controle quando come. Algumas coisas que são parecidas, que às vezes você escutou aqui eu falando e pensou assim, mas eu quando abro um pacote de bolacha eu como tudo, eu como até o fim. Gente, isso não é compulsão, a gente tem que dar uma olhada no todo, no contexto da história. Tem que ver o que comeu, se estava distraído, né? Porque comer inconsciente, né? A gente acaba comendo muito mais. Então tem que prestar atenção na hora da refeição nesses comportamentos, tá? E aí tem e eu tô trabalhando agora com o pessoal que fez cirurgia bariátrica, né? Mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso. E elas estão lá no Ambulim. E o que acontece? Elas têm compulsão alimentar? Tem. E aí? Só obeso tem compulsão alimentar? Como que elas têm compulsão alimentar se eu falei que é um maior volume, né? Então, aí que tá. Gente, ledo engano, tá? Não é só obesos que tem compulsão alimentar e nem todo o obeso tem compulsão alimentar. Ser obeso não significa que a pessoa tem compulsão alimentar. Nada a ver, tá? Tem pessoas que têm compulsão alimentar por chiclete Trident. Chiclete Trident não engorda. Iogurte natural. Então, qual é o sentido, assim, a pegada da compulsão alimentar? Você tem que entender o motivo, o que aquele alimento está representando ali na hora, porque não é o alimento, não é a pessoa que só come doce, tá? Às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa ali comeu coxinha, 100 coxinhas, 50 coxinhas, sei lá. Não sei, pode ser. Ou, sei lá, comeu uma caixa de chiclete diet, chiclete Trident, sei lá. Então, assim, gente, cuidado, né, com os julgamentos, né? Então, se você não sabe, você procure saber, né? Tem muita gente bacana aí trabalhando com isso, gente séria. Procure um médico, converse. Se isso está atrapalhando a sua vida, se você está tendo prejuízo na sua vida, tá? De alguma forma, converse com alguém, vai atrás, tá? Tem muita gente bacana aí. E falando lá das meninas que têm a bariátrica, como que a gente sabe que elas têm compulsão alimentar? Então, elas têm compulsão alimentar, mas também são pessoas que elas não, às vezes, comem em volume, mas elas perdem o controle, tá? Sentem culpa, tá? Quando vão comer, come uma quantidade que para elas é muito mais do que o normal, né? Por causa das limitações. Mas é como esse alimento ele é inserido. Então, por exemplo, não adianta lá a pessoa fazer um movimento de um sentimento, de um acontecimento, né? E isso faz com que a pessoa vá comer. Ah, então deixa lá, né? Para engordar, deixa a cenourinha, come fruta. Não, gente, não é isso que resolve. O que a gente tá falando? A gente tá falando o quê? Lembra que eu li ali? Sem estar com fome. Se eu não tô com fome, pra que eu vou ficar comendo um monte de coisa? Eu preciso identificar o que tá acontecendo e o que eu tô precisando no momento.
tá bom? Então assim, gente, se tiverem dúvidas, né, manda aí mais pra mim aí, perguntas que eu falo aí pra vocês, tá? Eu tentei explicar assim de um jeito mais simples, eu tenho assim um pouquinho ainda de vergonha aqui com a câmera, né? Tô me familiarizando porque as pessoas gostam muito de escutar a gente falar. E é legal a gente escutar porque a gente dá exemplos, né? Do que lê, porque quando a gente coloca uma coisa assim que a gente lê, a gente não tá interpretando a coisa, a gente não tá, né? Parece que é meio diferente, né? E as pessoas gostam muito quando a gente põe a carinha aqui pra falar, tá? Se vocês gostaram, né, coloca aí. Minhas amigas nutris que me amam também, se faltou alguma coisa aí, por favor, coloca aí, Andréia, você falou tal coisa. Me corrijam aí, por favor, mas eu peguei aqui do manual, tá? Da minha vivência também de atendimento com as pacientes, tá? De compulsão alimentar. Então, gente, vamos lá se ligar. Tiver tendo prejuízo na vida, tiver atrapalhando a vida, tiver mais de 1 a 3 casos na semana, tá? Desse incômodo de comer uma quantidade muito grande, muito maior do que outra, ficar comendo toda hora, às vezes não tem volume, mas come toda hora, precisa ter aquilo na boca o tempo todo, tá? Então assim, vamos entender isso daí, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau, obrigada!